Bom, então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai tirar todas as dúvidas que tenha, né? Todas as pendências relacionadas com falta, com nota, com seminário. E daí eu vou apresentar o primeiro seminário, né? Que vai ser sobre o inspetor geral, né? Então eu pretendo apresentar mais ou menos do jeito como eu espero que vocês façam, né? Procurando atingir os mesmos objetivos que eu espero que vocês atinjam, né? Ou seja, transmitir para aqueles que estão vendo a apresentação a importância a respeito da peça, né? Que é o tema do seminário, né? E alguma coisa a respeito do autor, do contexto histórico ou histórico-literário e das características literárias da obra e temáticas, né? E também alguma coisa a respeito da crítica, de como a crítica interpreta a obra, né? Para que para que desperte o interesse de vocês, né? E que vocês venham a ler a obra futuramente, né? Mas antes de começar a apresentação, eu quero saber se vocês deram uma olhada lá no Google Classroom e no SAL também, né? Então eu atualizei a frequência e eu fiz uma atualização das atividades que já foram realizadas relacionadas com a nota 1, né? Então foram 6 atividades, cada atividade valeu 2 pontos, né? E daí eu ainda não fiz a soma, mas é só vocês olharem ali quantas atividades vocês fizeram, né? Para saber quanto tiraram. Aqueles que me entregaram, eu vou ler e vou dar um retorno. E pode ser que eu atribua uma nota um pouco menor do que 2, né? Porque quando eu leio, né, quando está registrado por escrito, a gente pode ter algum critério um pouco diferenciado, né? Mais objetivo, inclusive, né? Mas geralmente, de um modo geral, eu só desconto realmente muito ponto quando a pessoa copia da internet, por exemplo, né? Ou copia e não cita fontes, né? Principalmente, né? Que eu não acho que seja o caso aqui, né? Mas assim, geralmente é esse o meu critério, né? É claro que também, assim, se tiver algo muito fora do que foi perguntado, eu também vou tirando ponto, né? Mas, enfim, de um modo geral, não tiro muitos pontos. Né? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é assim, alguma dúvida, alguma questão com relação à frequência ou à nota 1, as atividades que foram realizadas? Bom, dito isso, a respeito dos seminários, ó, pelo que eu anotei, ficou assim. Dia 1º de dezembro, a Brenda vai mandar o trabalho sobre as bodas de Fígaro. Daí eu pedi para a Janice perguntar para ela se ela autoriza a gente compartilhar. Ela autoriza sim, professor. Ah, ela já autorizou compartilhar. Já. Beleza. Uhum. E a Jane vai apresentar sobre a Santa Joana dos Matadouros do Brecht e o Samuel vestido de noiva do Nelson Rodrigues. No dia 8 de dezembro, Tarine e Camila, um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams, o Paulo sobre O Abre Alas, e a Thaisa vai falar sobre o Esperando Godot,
O Gabriel, não sei se vai fazer junto com ela ou não, ou se ele desistiu, né? A Thaisa tentou entrar em contato com ele e ele ainda não tinha respondido. Mas então, tá certo isso? Sim. Então, no dia 1º, a gente pode começar às 3, né? Às 15 horas, como a gente tem começado. E no dia 8 é bom começar às 14h30, né? Mas, assim, levando em conta que o principal para mim é que vocês consigam apresentar. Se atrasar um pouco, por exemplo, hoje, justamente na hora de entrar, o meu computador começou a travar, né? Então, a gente já começou atrasado, né? Então, esse tipo de coisa acontece justamente quando não deve acontecer, né? Então, levando em conta isso, o caso vocês tenham um problema técnico, a gente precise ficar mais, eu fico mais, não tem problema, certo? Bom, mais alguma questão que vocês tenham dúvida? Não? Por aqui tá tranquilo, professor. Tá, então eu vou começar a falar sobre o inspetor geral, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui. Bom, vocês podem, na apresentação de vocês, usarem os recursos audiovisuais que vocês quiserem, né? Eu fiz de uma maneira bem simples, por causa do tempo mesmo, né? Mas eu acho que o mais importante é assim que esses recursos audiovisuais eles sejam utilizados para facilitar a comunicação, né? Então, a gente vai falando, as pessoas conseguem acompanhar com mais facilidade, né? Bom, basicamente não tem grande segredo, né? A peça que eu escolhi, né, é o Inspetor Geral, do Gogol, né, um escritor russo do século XIX. Ele chama Nikolai Vassilievich Gogol. A pronúncia dos nomes em russo não é uma coisa que eu acho que realmente a gente deva se preocupar muito, porque as pronúncias são bastante difíceis, né? E mesmo que a gente aprenda a pronúncia do nome, isso não quer dizer grande coisa, porque a gente aprende a pronúncia do nome, mas não sabe absolutamente nada do idioma, né? Então, o que adianta, né? Mas, enfim, ele chama Gogol, né? E ele nasceu na Ucrânia em 1809 e se mudou para São Petersburgo em 1828, onde ele se tornou escriturário, ou seja, ele era um funcionário público de baixo escalão, né? Na hierarquia de funcionários públicos, ele ocupava uma função pouco importante. O funcionalismo público é um tema muito presente na literatura dele, né? E na época dele, o sistema, né, era o czarismo, né, que se baseava bastante numa organização social em que o funcionalismo público tinha uma importância muito grande, né, e uma hierarquia muito rígida. Então, isso aparece muito nos contos dele, né? Ele vai se interessar pela literatura e pelo teatro, né? Desde cedo, né? Vai publicar uma primeira coletânea de contos que vai chamar a atenção de um escritor chamado Pushkin. Esse Pushkin, ele é um escritor russo ligado ao romantismo, né? E vai ter uma importância muito grande na
na vida do Gogol, né? Vai ter uma influência muito grande sobre ele, né? Tanto é que o Pushkin vai morrer bem antes do Gogol, e a partir da morte do Pushkin, o Gogol vai ficar meio perdido, né? Aliás, assim, a vida dele é bastante conflituosa, considerando algumas oposições de valores que eu vou comentar um pouco adiante, né? Bom, ele vai ser nomeado professor de História Medieval da Universidade de São Petersburgo, só que ele vai se revelar inepto para o cargo. Ou seja, ele não vai dar conta, né, de exercer essa função de professor universitário de História, né? São Petersburgo era uma das grandes cidades da Rússia, né? Juntamente com Moscou. São as duas grandes cidades russas da época, né? E hoje em dia, a cidade onde ele nasceu fica na Ucrânia e não na Rússia, né? Bom, em 1835, ele vai escrever um conto chamado O Nariz. É um conto que eu acho muito, muito engraçado. É um dos contos, acho que um dos contos mais engraçados que eu já li, né? E ele tem uma tradução para o português numa versão, numa edição de contos fantásticos do século XIX, que foi organizada pelo Ítalo Calvino, né, aquele escritor italiano, né? Então, o Ítalo Calvino organizou uma edição de contos fantásticos do século XIX, né? E dentre os contos fantásticos, ele vai selecionar esse conto chamado O Nariz do Gogol, que é um conto muito engraçado, né? E tem um aspecto bastante realista, que também aparece no Inspetor-Geral, que é assim de voltar a atenção para os cidadãos comuns, por exemplo, né? Os cidadãos comuns da Rússia, contemporâneos, né, do escritor, né? E, por exemplo, a questão do funcionalismo público aparece nesse conto, né? O Nariz. E, assim, basicamente, o que acontece nesse conto é que o protagonista, ele simplesmente, de um dia para o outro, acorda sem nariz, né? E daí toda a história vai girar em torno da reação dele e dos demais personagens e de como ele vai recuperar o nariz, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o nariz dele aparece vestido de funcionário público na frente dele, só que ocupando um posto superior, né, a ele na hierarquia do funcionalismo público, né? Então é uma coisa completamente absurda, né? Fantástica, mas absurda, né? E fantástica por quê? Porque combina algo extraordinário ou sobrenatural com a realidade cotidiana, né? E gera estranheza a partir disso, né? Então, se vocês tiverem mais interesse a respeito desse conto e da questão do fantástico, né? Esse foi um dos contos que a gente leu e discutiu no meu projeto de extensão, o NAFTA, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar para vocês também essa coletânea organizada pelo Ítalo Calvino, né? Bom, a primeira montagem do Inspetor-Geral vai ser em 1836 e vai gerar uma polêmica enorme, né? Vai ter uma reação extremamente uma reação bastante polêmica, né?
e contraditória, né? Assim, as posições muito contrárias entre si, né? E a data aí é uma coisa interessante. Por quê? Porque, cronologicamente, né, 1836, a gente ainda está no romantismo, né? Só que as características, mais ou menos, do teatro dele tem bastante a ver com o realismo, né? Ou seja, lembra um pouco aquilo que a gente aprende como sendo a terceira fase do romantismo, né? Que é aquele romantismo mais com aspecto social, né? Um romantismo mais voltado para a realidade social histórica, né? Então, o, a peça, o Inspetor-Geral, também, coincidentemente ou não, né? Ela tem alguns elementos que fazem lembrar o Martins Pena, né? Que é um autor de teatro brasileiro do mesmo período, né? Então eu vou comentar também um pouco adiante em que aspecto que lembra um pouco o Martins Pena. Bom, em 1842, o Gogol publica o primeiro volume de um romance dele que se chama Almas Mortas. Esse livro, Almas Mortas, também está relacionado como observação da realidade social, né? Mas também com um aspecto meio fantástico, né? Então tem a ver com a questão da servidão na Rússia, né? Mas também tem um aspecto um pouco fantástico, né? E, finalmente, uma das novelas mais conhecidas dele, que é O Capote, né, em 1842, que também tem esses mesmos elementos, essa mesma combinação, né, da questão do funcionalismo público, da observação da realidade social e do fantástico, né? Essa novela, O Capote, provavelmente é a obra mais conhecida do Gogol, né? E é bastante fácil de encontrar em PDF naquele site Lê Livros, por exemplo, né? Tá. Uma das questões que estão presentes na vida do Gogol é a religiosidade, né? Então, a origem dele, né? Aliás, da Rússia. A Rússia tem muito fortemente marcada a presença da religião, né? A Igreja Ortodoxa, né? E isso também vai influir muito na cultura, na literatura, né? E também na vida de alguns escritores como o Gogol, né? Ele vai se envolver, né, com alguns líderes, assim, vai se deixar influenciar, né, por alguns líderes religiosos, e vai achar que a literatura dele teria uma missão, né, nesse aspecto assim espiritual, né? Isso vai parecer contraditório para ele, né? Que aquilo que ele consegue escrever consegue escrever com grande força e originalidade, né? Mas isso vai parecer um pouco contraditório para ele com aquilo que ele acha que a literatura dele devia ter como missão, né? E ele vai ter alguns surtos assim meio de loucura mesmo, né? E vai morrer meio que tomado por esse tipo de sentimento, de espécie de desequilíbrio, né? Ele vai morrer muito novo, em 1852, né? Ou seja, com 43 anos, né? Mas, mesmo assim, vai deixar uma obra bastante influente para os principais autores russos que a gente vai conhecer depois, né? Como, por exemplo,
o Tchekov, o Dostoiévski, né? Tolstói, esses grandes escritores russos que a gente conhece do século XIX e início do século XX, né? Ou da virada do XIX para o XX, né? Bom, então a vida dele vai ser marcada, né, por essas contradições, né? Por exemplo, de um lado o conservadorismo e do outro o liberalismo. Então, a Rússia, na época, né, ela era dividida em duas tendências opostas, né? Uma que acreditava que a cultura deveria buscar valorizar aquilo que é especificamente russo, né? Tentando se diferenciar da Europa, né? E outra que buscava se alinhar aos valores da cultura europeia, né? Então, os escritores russos, eles ficam meio divididos entre essas duas correntes, né? E o Gogol, ele tenta se alinhar à corrente mais conservadora, que é dos eslavistas, né? Só que a obra dele é um pouco contraditória com relação a isso que ele procura seguir, né? E a mesma coisa no aspecto político, por exemplo, né? Então, ele busca a proteção do czar Nicolau I, por exemplo, né? Só que a obra dele é muito crítica do ponto de vista... tem uma crítica social muito forte, né? Que é o que a gente vai perceber, por exemplo, nessa peça O Inspetor-Geral, né? Dá para claramente uma caricatura da sociedade da época, né? E é uma caricatura que serve também para... É uma caricatura que serve para várias realidades sociais diferentes, como, por exemplo, a nossa, né? Eu vou, conforme eu começar a falar sobre a peça, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Então, embora tenha muito do contexto social russo, também serve essa caricatura para criticar, né, as sociedades de outras realidades, de outros contextos histórico-culturais, né? Então, ele vive nessa contradição, né, nessa oposição aí, né? E também, como eu falei para vocês, né, a questão do fanatismo religioso, que marca ele desde da origem dele, né, que é de uma cidadezinha pequena, né, numa província, né, até conforme ele vai se envolvendo com esses líderes que eu falei, né, em oposição a um realismo muito grande na literatura dele, né? Então tem esse choque também de valores, né? Bom, agora falando um pouco mais especificamente da obra dele, né? Então, isso tudo que eu estou falando está baseado naquele material que eu deixei lá para vocês, tá bom? Então, o que eu deixei lá? Eu deixei a própria peça, o Inspetor-Geral, né? Nessa edição da Abril Cultural, né? Que é uma coleção de várias obras teatrais, né? E aqui a tradução é do Gianfrancesco Guarnieri e do Augusto Boal, né? Então tem a própria peça, tem um prefácio que não é assinado, mas eu imagino que seja dos próprios tradutores, né? E também esse livro aqui, ó, né? Que se chama Teatro Russo, Percurso para um Estúdio da Paródia e do Grotesco. Então, tem alguns capítulos que falam sobre o Gogol e um mais especificamente que fala sobre o inspetor-geral, né? Então, essa professora Arlete Cavalieri, ela é tradutora do russo, né?
especialista em literatura russa, né? Então, ela escreve também um artigo introdutório a respeito do Gogol para a revista Entre Livros, né? Que é uma revista que circulou há alguns anos aí e depois sumiu, né? Mas apareceram assim, cada número da revista tratava de alguma das literaturas nacionais, né? Então, a literatura russa, literatura inglesa, literatura francesa, italiana, norte-americana e assim por diante, né? E daí eu consegui comprar alguns fascículos e um deles é sobre a literatura russa, e daí tem um artigo sobre o Gogol, e assim como tem artigos sobre os outros principais escritores russos, né? E a autoria do artigo sobre o Gogol é justamente da Arlete Cavalieri, né? Então, tudo isso que eu estou falando está baseado nesse material, tá bom? Bom, então a obra do Gogol, ela tem uma fase inicial, ela é chamada ucraniana também, em que as narrativas se inspiram especialmente na cultura popular, né? Ou seja, lendas e folclores da cidade natal. Então, o Gogol, ele estava já em São Petersburgo, ele escrevia para a mãe dele, pedindo para a mãe dele enviar material para ele, né, a respeito das histórias tradicionais da cidade natal dele, né? E ele escrevia a partir disso, né? E depois, uma segunda fase, que é a fase petersburguesa, né? Que tem aquelas características que eu falei para vocês. Ou seja, a observação da realidade urbana e o fantástico, né? O fantástico, no caso, tem a ver com elementos sobrenaturais ou absurdos combinados com o realismo, né? Isso é o fantástico. Então, existem várias nuances disso que a gente pode chamar de fantástico, né? Sendo que, dentre essas nuances, uma delas a gente costuma chamar de grotesco, né? Então, alguns autores que estudam o fantástico, como um autor espanhol chamado David Roas, ele considera o grotesco como a combinação entre o sobrenatural e o humorístico, né? Que é exatamente o que acontece naquele conto que eu citei para vocês, chamado O Nariz, né? Bom, agora entrando na peça propriamente dita, o Inspetor-Geral, né? Então, do que trata essa peça? Bom, eu vou dar spoiler, né? Mas eu acredito que isso daí não vai tirar em nada o prazer da leitura da peça, porque a peça é muito engraçada, né? A peça fez esse barulho, alguém mandou. Ah, não. Bom, a peça é muito divertida, né? Mas basicamente do que trata, né? Então, tem uma determinada cidadezinha provinciana na Rússia, né? E daí nessa cidadezinha, as autoridades locais recebem uma carta, sendo que nessa carta o remetente avisa o governador, né? Que dependendo da tradução pode ser prefeito, né? Mas avisa o governador que vai aparecer um determinado inspetor-geral na cidade. E esse inspetor-geral vai fazer o quê? Ele vai fazer uma fiscalização, né? E esse inspetor é um alto funcionário mandado pela capital, né? Daí o governador ele tá reunido com as principais autoridades do local, ou seja, o juiz, o chefe do hospital, o diretor da escola, alguns
fazendeiros, né? Então, ele está reunido com essas autoridades e todo mundo fica apavorado, né? Por quê? Porque a cidade ela é completamente envolvida em corrupção e irregularidade, né? Só que, assim, a maneira como isso é retratado é muito patético, assim, né? Porque e isso vai saindo pelo né, essas características vão vindo à tona através do diálogo, né? Então, por exemplo, o governador fala assim: nossa, você, fala o nome do juiz, né? Tem que falar para pararem de criar ganso ali no tribunal, né? Que tem alguém que cria ganso ali no tribunal e tal, e tem que parar com isso. Num outro determinado lugar, alguém usa para estender roupa, né? Então é uma coisa assim bem um monte de irregularidade completamente assim caipira, assim, né? Por exemplo, no hospital, né? O governador fala assim: olha, eu acho que seria uma boa ideia você colocar umas plaquinhas em cada mesa, né? Em cada leito, dizendo qual é a doença que cada um tem, né? Assim, e como se estivesse acompanhando o caso de cada um. Ou seja, nem isso não era feito, né? E daí o médico fala: a gente poderia diminuir o número de doentes, né? Tem doente demais, né? E assim por diante, né? A caracterização da maneira como essas irregularidades vêm à tona, né? É a coisa mais patética possível, né? E bom, daí eles estão completamente apavorados com essa situação, né? Com essa visita eminente desse inspetor-geral, né? E daí tem no hotel da cidade, tem um forasteiro ali, né? Que é um funcionário de baixo escalão também, né? Que se chama Klestakov, né? Que é um jovem que completamente boêmio, né? Que esbanja o pouco dinheiro que ele tem com o jogo e tá na miséria, tá envolvido, atolado até o pescoço em dívida. E daí ele e o criado dele resolvem se hospedar no hotel dessa cidade, né? Eles estão em viagem de São Petersburgo para a cidade natal do Klestakov, só que eles ficam sem dinheiro e resolvem hospedar no hotel. E daí eles estão morrendo de fome porque o dono do hotel se recusa a continuar dando comida para eles porque eles não pagaram um centavo até agora, né? Daí tem uma dupla de fazendeiros ali que olha para os modos do cara, né? Um cara vestido como se fosse da capital, né? Então, provavelmente é esse cara aí que é o inspetor-geral, né? Então, essa dupla de fazendeiros que são como se fossem dois clowns, assim, né? Dois palhaços, assim, né? São irmãos que têm um nome praticamente igual, né? E eles vão falar que esse daí é o inspetor-geral, né? Só de observando os modos dele, né? Ele deve ser o inspetor-geral. Daí as autoridades locais vão ao hotel, né? Receber o inspetor-geral como se já soubessem que fosse ele, né? E o Klestakov, percebendo a situação, né? Ele começa a se dar conta de que ele está sendo confundido com uma grande autoridade, e daí ele começa a tirar proveito da situação, né? Então, ele tá devendo, ele mal consegue comer, porque
ele está atolado em dívida lá no hotel, né? E o dono do hotel, ao mesmo tempo, não quer chutar ele para fora porque fica com medo de acabar não recebendo. Então, deixa ele ficar no hotel, mas não deixa ele comer, né? Daí o governador vai lá com um desses fazendeiros, né? Mas assim, meio que sondar, né? A situação, né? E daí o Klestakov, ele pergunta assim, até então não fica claro para o Klestakov que ele está sendo confundido com o inspetor-geral. Só que ele resolve falar assim, você não pode me emprestar um dinheiro aí, né? E o governador, todo solícito, começa a achar que ele já está aceitando uma corrupção, né? Então claro, né? Ele já dá uma grana lá pro Klestakov, né? Daí o Klestakov começa a gostar da situação, né? E o governador oferece que o Klestakov fique hospedado na própria casa dele, na casa do governador, né? E o Klestakov acha uma maravilha, né? Ficar hospedado de graça, né? E recebendo dinheiro, né? Ele paga as dívidas do hotel, né? E vai lá para a casa do governador. E daí todo mundo completamente solícito, né? Assim, puxa saco mesmo, né? Morrendo de medo dele. E a mulher do governador e a filha do governador começam a se insinuar para ele, né? Porque ele é da capital e por isso ele é importante. E ele começa a achar ótimo, ele começa a dar em cima das duas ao mesmo tempo, né? E daí bom, e cada uma das autoridades vai lá no quarto, né? Puxando o saco dele, né? E ele vai pedindo dinheiro emprestado, né? E vai enchendo o bolso, né? E daí, num determinado momento, os cidadãos vão lá fazer queixas sobre as injustiças que acontecem na cidade, né? Os comerciantes, né? Cada um tem as suas queixas lá e cada uma delas mais assim absurda do que a outra, né? E o Klestakov fala, não, pode deixar, eu vou dar um jeito nisso, né? Daí vão lá, oferecem comida, oferecem mercadoria, oferecem um monte de coisa. O Klestakov fala, não, eu não aceito suborno, mas se tiver um dinheiro aí para me emprestar, é bem-vindo, né? E os caras vão dando dinheiro para ele. E o Ossip, por sua vez, fala, não, mas isso aí, essa mercadoria aí pode ser útil durante a viagem, porque o Ossip já começa a perceber que alguma hora isso daí vai dar problema, né? Então ele fala, é melhor a gente sair fora. Daí nisso, o Klestakov, num determinado momento, resolve escrever para um jornalista amigo dele sobre as aventuras que ele está vivendo, né? Tipo, contando vantagem, assim, eu cheguei numa cidade aqui, um monte de gente babaca me confundiu com uma grande autoridade, né? E eu tô fazendo a festa, né? E ainda por cima tô dando em cima da mulher e da filha do governador, né? E as duas estão dando mole para mim. Ele escreve essa carta para o amigo dele, que é um jornalista, dizendo assim, você vai adorar publicar essas histórias como crônica do seu jornal, né? E daí, ao mesmo tempo, o Ossip prepara a carruagem para eles fugirem, né? Fugirem para a casa do próprio Klestakov, né? Porque o pai dele está chamando ele lá, né? E o pai dele está chamando ele porque ele é um playboyzão, né? Ou seja,
ele fica lá vivendo uma boa vida na capital, gastando o pouco dinheiro que ele ganha e mais o dinheiro que o pai dele manda para ele, né? E assim, o objetivo que seria fazer uma carreira bem sucedida como funcionário público, ele né, nem pensa nisso, né? Daí, num determinado momento, ele tá cantando a mulher do governador e a filha ao mesmo tempo. Daí, não fica muito claro para as duas quem, afinal de contas, ele está cantando, até que ele acaba pedindo a mão da filha em casamento, né? Mas ele conta um monte de vantagem, né? Ele inventa, assim, né, que ele é um cara super importante em São Petersburgo, que ele tem relações com ministros, que tem relações com artistas, que dá festas extremamente luxuosas, e etc, etc. Todo mundo fica encantado com o cara, né? E daí ele pede em casamento a mão da filha, né, do governador, e a filha do governador e a família do governador fica, nossa, nas nuvens, né? E eles são assim, daquele tipo assim de gente que distrata, né, todo mundo que está abaixo na hierarquia, né? Então, a partir desse momento, mais ainda, né? Então, a relação entre as autoridades, né, é de puxa-saquismo, de puxa-saquismo e snobismo, assim, né? Uma coisa bem mais provinciana possível, né? Daí, quando ele já prometeu, ele já se comprometeu a casar com a filha, chega a carruagem para levar ele e o Ossip embora da cidade. Daí todo mundo fica assim, pô, mas se vai embora agora que tá comprometido, né? Ele fala, não, eu vou visitar uma tia minha, mas eu volto logo que possível. Pode ser que até amanhã eu volte, ou no máximo depois de amanhã, né? E daí ele vai embora, né? Só que quando ele vai embora, daí vem à tona a carta dele, né? Porque o chefe dos Correios violava todas as cartas, né? E ele violava assim sem a menor cerimônia, né? Então ele viola a carta do inspetor-geral, ou do suposto inspetor-geral também, né? Então ele chega lá com a carta do Klestakov, né? E revelando todo o mal entendido que aconteceu, né? E o Klestakov tirando o sarro de todo mundo, né? Daí, quando eles estão nesse impasse aí, né? Todo mundo indignado com a situação. Daí, finalmente, chega alguém dizendo que o verdadeiro inspetor-geral está na cidade. Daí, a peça termina nesse impasse, nessa situação de impasse, né? Ou seja, todo mundo fica paralisado diante dessa notícia de que o verdadeiro inspetor-geral está na cidade, né? Então, basicamente, é essa a peça, né? Mas, assim, lendo a peça, é muito mais engraçado, né? Eu não sei o que vocês acharam, porque todo mundo fica com a câmera fechada, né? Então, assim, para mim, eu estou falando para um aparelho, né? Mas, assim, a peça é extremamente divertida, né? E vale a pena ler, né? Mas eu vou falar um pouco da crítica agora, né? De como foi a recepção crítica, né? Então, quando ela foi apresentada, né, em 1836, gerou uma polêmica enorme, né? Porque, embora ele estivesse sendo protegido pelo próprio czar, né, o mal-estar no público era evidente, porque metade, e um dos amigos
do Gogol falou, claro que gerou mal-estar, né? Metade da plateia está sendo retratada ali por ser envolvido nesse tipo de corrupção que você caricaturou, né? E a outra metade é vítima dessa corrupção, né? Então, como é que você queria que ficasse todo mundo de boa, né? Então, ao mesmo tempo em que muita gente achou o máximo, né? Falou, putz, esse cara conseguiu pegar na veia mesmo, né? Retratar a realidade como ela é aqui, né? E eu falei para vocês que me fez lembrar um pouco o Martins Pena, porque o Martins Pena tem uma peça chamada O Juiz de Paz na Roça, né? Não sei se vocês já leram, que é uma peça divertidíssima também, né? Que é o juiz de paz, ele é a autoridade do local, né? Que é um local provinciano também, a roça, né? Só que ele é completamente corrupto, mas a corrupção dele é assim, né? Chegam lá duas pessoas brigando por causa de um porco, né? O meu porco invadiu o sítio do vizinho e deu cria no sítio do vizinho. Então, de quem é a cria do porco? Daí vai lá o juiz de paz da roça e fala assim, não, dá a cria para mim e está resolvido. Então está resolvido. Né? E é assim, bem assim. Ou tem gente que chega lá levando galinha para ele, né, para o juiz, e o juiz é completamente tendencioso, ele decide as questões porque ele recebeu uma galinha ou um saco de milho e coisas do tipo, né? Então, ao mesmo tempo que é extremamente corrupto, é extremamente provinciano também, né? E é o mesmo tom que a gente encontra nessa peça, né? Só que é claro que isso é uma caricatura, né? Bom, então gerou uma reação muito extrema, né? Tanto a favor quanto contra. E o Gogol ficou assim, ele não consegue ficar indiferente a essa reação, né, extrema, né? Ele tenta responder às críticas, só que, como eu falei para vocês, né, ele vai sendo o equilíbrio, ele não consegue se manter psicologicamente equilibrado diante dessas reações, né? Bom, um dos motivos, né, para essa peça ser bastante diferente, né, é que se a gente for pensar numa comédia tradicional, né, conforme eu comentei com vocês numa das primeiras aulas, né, a comédia vai tratar de ela vai tratar de um defeito ou um vício cômico, né? E esse vício cômico vai ser o objeto do riso, né? E aqueles que se identificam com esse riso vão tender a se corrigir, né? Só que sempre vai ter, em contraposição a esse vício, um equilíbrio, né? Ou seja, um modelo de virtude, né? E aqui a grande questão é que esse modelo de virtude não existe, né? Então isso desorienta os espectadores da época, porque eles não estavam preparados para uma comédia desse tipo, né? Uma coisa mais ou menos semelhante acontece com o Misantropo, que a gente comentou na aula passada, né? Certo? Só que do Misantropo é outro tipo de complexidade, né?
Mas, basicamente, é isso que acontece nessa comédia, né? Então, tem uma versão uma versão cinematográfica hollywoodiana, baseada no Inspetor Geral, que eu acho que é da década de 1940 ou 1950, que foi transformada num musical, né? Só que eles corrigem exatamente essa característica e vira assim, sendo bastante sincero, bastante franco com vocês. Eles estragam a peça, né? Porque eles transformam aquilo que é inovador na peça numa comédia tradicional, tipicamente com um final feliz, com um modelo de herói, né? E aqui não, aqui todo mundo é anti-herói, né? O Klestakov é o anti-herói por excelência e todo mundo é caricaturesco, né? Bom, então a epígrafe da peça é assim: não culpes o espelho por tua cara retorcida, né? Então essa epígrafe ela ajuda bastante a entender o espírito da peça, né? Então, então, se você acha que a peça é imoral, porque ela não traz nada de virtuoso, é porque a realidade é assim, né? Certo? Por outro lado, não é uma obra política no sentido pragmático, ou seja, o tipo de sociedade da época está sendo criticada, né? Está sendo objeto de uma caricatura, só que não existe um modelo de sociedade por trás dessa proposta, né? Como existe no Brecht, por exemplo, né? Certo? Então, no Brecht tem toda uma fundamentação teórica que dá sustentação à proposta artística e teatral e política do autor, enquanto que aqui não, né? Bom, a Arlete Cavalieri ainda fala da elaboração formal, né? Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque eu já estourei o tempo que eu tinha proposto, né? Só que um dos objetivos do meu seminário é também depois fazer com que a leitura dessa peça e da crítica seja uma das possibilidades de optativa para vocês, tá bom? Então, por isso que eu procurei não me preocupar com essa questão do spoiler, mas ter como objetivo tentar aprofundar um pouco mais na análise, né? Então, eu não vou, de fato, me aprofundar, mas eu vou apontar os aspectos da análise da Arlete Cavalieri, né, que podem ser explorados numa possível proposta de atividade como optativa, tá bom? Então, uma das coisas que ela fala é que existe uma riqueza muito grande na elaboração formal da peça, né? Que ela chama de jogo de espelhos e deformações. Então, ela aponta, por exemplo, vários duplos, né, que tem, por exemplo, os dois fazendeiros, a mãe e a filha, mas ela fala especialmente dos vários inspetores gerais que vão sendo criados no decorrer dos diálogos, né? Então, existe os inspetores gerais. Então, tem um verdadeiro inspetor geral que está para chegar, né, em primeiro lugar. Tem um falso inspetor geral, que é o Klestakov, mas o Klestakov ele cria várias imagens de si mesmo através das invenções que ele vai criando daquilo que ele supostamente seria na capital, né? Então, assim como os outros, tem várias expectativas dele, e no diálogo isso vai sendo apresentado para o leitor, né? Então, ele fala que ele escreve para caramba, ele fala que ele leva uma vida extremamente agitada culturalmente, politicamente e um monte de coisa, né? Então é como se os desejos dele estivessem projetados ali, né?
que são os desejos que também refletem imagens possíveis de desejos das pessoas na época, certo? Do próprio autor, por exemplo, né? Bom, também tem outros fragmentos de pequenas comédias nos diálogos, né? Isso vai sendo analisado pela Arlete Cavalieri, né? Então tem um monte de historiazinhas pequenas nos vários diálogos que são fragmentados, né? Então, logo no começo, o governador fala: eu recebi a carta de não sei quem. E essa carta tem um monte de coisa pessoal envolvida, um monte de mesquinharia. Então, o remetente fala, começa a contar da vida pessoal dele, de um primo que está gordo e continua tocando violino. Só que o governador vai cortando. Não, mas isso aqui não importa. Deixa subentendido ou deixa sugerido que pode ter algum tipo de escândalo aqui, ali, né? E essas várias histórias vão criando um monte de possibilidades, né? De outras comédias que poderiam ser desenvolvidas, né? Que é uma coisa muito engraçada também, né? E, bom, mas tudo isso, de acordo com a Arlete Cavalieri, não é algo simplesmente relacionado com a forma artística que o Gogol inventou, né? Mas está baseado também num contexto histórico e político da Rússia na época, né? Então, a Arlete Cavalieri vai falar a respeito de uma impostura como base na luta pelo poder czarista. Então, o czar era uma autoridade política máxima, né, na Rússia, mas também era uma autoridade religiosa, né? Então, aquele tipo de coisa que a gente vê assim no poder monárquico absolutista, né? Que fala assim, o rei é um representante de Deus também, né? Então, mistura o poder político com o poder religioso, né? Só que, ao mesmo tempo, na história da Rússia, aparecem umas pessoas se passando por suposto herdeiro do czarismo, herdeiro de um determinado czar, que é, por exemplo, esse Ivan IV, né? Tem um sujeito que se denomina Demétrio I, que se faz passar por filho dele, né? E com um certo sucesso, né? Então, ele consegue exercer o poder, só que depois se revela que ele não é o verdadeiro herdeiro do Ivan IV, né? Então, o poder político russo está marcado por esse tipo de impostura, né? Por esse tipo de impostor. Né? Então, o Klestakov, na história do inspetor-geral, é como se fosse uma espécie de... não é um reflexo fiel da realidade, mas como se fosse um reflexo distorcido num espelho deformado, né? Essa que é a ideia que a Arlete Cavalieri está propondo, certo? E se, por um lado, o verdadeiro czar, né, o verdadeiro está relacionado com o sagrado, então o falso está relacionado com o demoníaco, né? Então, o que a Arlete Cavalieri está propondo, e o próprio Gogol, na defesa dele, está propondo, né? E também no prefácio chega a se sugerir isso, é que também tem uma possibilidade de interpretação de um sentido meio místico nessa peça do Gogol, né? Quer dizer, o falso inspetor-geral, ele pode estar relacionado com esse tipo de sociedade hipócrita, de sociedade corrompida, né? De sociedade materialista, ou
num sentido mais moderno, numa sociedade que leva à reificação do homem, né? Então, o verdadeiro pode estar relacionado com o sagrado e o falso está relacionado com o demoníaco, né? Então, esse final pode ter uma possibilidade de leitura relacionada com isso, né? Enquanto a gente está preocupado com o falso, a gente não se prepara para a vinda do verdadeiro, como se fosse assim, certo? Só que também não é essa a possibilidade de leitura que a Arlete Cavalieri está propondo, né? Quem propõe isso os autores do prefácio e o próprio Gogol, né? E essa carnavalização, esse jogo de máscaras, de acordo com a Arlete Cavalieri, está relacionado um pouco com a carnavalização que tem a ver com a tradição cultural popular, né? Enquanto que a tradição cultural erudita teria mais a ver com uma leitura histórico-sociológica que é uma forma de desmascarar a reificação da sociedade. Tudo bem? Então, basicamente, essa é a leitura crítica da Arlete Cavalieri, né? Eu passei meio por cima, né? Bastante por causa do tempo, né? Que eu extrapolei, né? Mas o meu objetivo é também propor depois um desenvolvimento dessas questões que eu levantei aqui em possíveis atividades como optativa para vocês, certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês, né? E eu abro agora para perguntas ou observações ou questionamentos, tá bom? Achei muito interessante a peça, professor. Uhum. Fiquei com vontade de ler. Eu fiquei pensando muito nessa coisa de bajular, né? De bajulação daquele que é poderoso. Sim. E por mais que aquele poder te oprima, você fica tentado a bajular e a agradar aquela pessoa. Uhum. Seja por um interesse, seja por se sentir inferior mesmo, né? Que acontece também muito. E eu fiquei, e por algum motivo me deu a ideia muito de como os brasileiros tratam estrangeiros, por exemplo. Sim, sim, tem bastante essa crítica também. Aliás, essa é uma crítica bastante comum na literatura russa, né? Eles têm né, principalmente quando as histórias se passam nessas províncias, né? Eles têm uma idealização do que acontece na capital, né? Seja São Petersburgo, seja Moscou, né? E também eles têm uma adoração, uma idealização sobre o que acontece na Europa, né? Especialmente Paris, por exemplo, né? Então, é muito também o que acontece no Brasil, né? É europeu, é norte-americano, né? Esse tipo de coisa, né? Fala, Jean. Acho que um exemplo recente é a questão do touro da Bolsa de Valores, né? Que tentaram dar uma copiada de Wall Street, agora o touro já foi escorraçado lá do centro de São Paulo. Sim. Então tem muito a ver com tentar até mesmo emular algo que totalmente fora da nossa realidade e tal. Sim, me veio isso, né? Interessante como a literatura sempre traz diálogos com o que a gente está vivendo no cotidiano, né? Muito bem lembrado, muito bem observado essa história do touro aí, que tem um aspecto ridículo muito claro, né? Mas muito bem lembrado. Fala, Jane. Duas coisas. Primeiro, um questionamento, e durante toda a leitura ele não me saiu da cabeça.
como é que o dono do hotel aceita o hóspede que não está pagando, quando ele é confundido com o inspetor-geral, se cala. Não tem lógica. Na minha cabeça, seria o primeiro a dizer, mas peraí, o cara é um duro, ele não está me pagando. E o dono do hotel não fala nada, recebe quando ele tem dinheiro e não avisa ninguém. Ou seja, é uma consequência de erros, né? E a segunda colocação é ainda um pouquinho mais interessante. Como é que todos os devedores aceitaram que o inspetor-geral se venderia tão facilmente, né? A posição de inspetor-geral naquela época, pela minha ideia, seria alguém incorruptível pela própria situação em que recebe-se um inspetor-geral. É o cara que vai botar a ordem na maracutaia toda. Não é um cara que vai aceitar suborno, senão ele não seria inspetor-geral, pelo menos não naquele período. Então, a crítica é um pouquinho além do que sonha a nossa vã filosofia, né? Porque ele está transgredindo o que era lei na época. O fato de alguém ser um funcionário público era como as nossas normalistas aqui no início do século passado. Ser normalista era sinônimo de ser o máximo, né? Para a classe média-baixa, entendeu? Então, o inspetor-geral, quando chega, ele chega com a função de fiscalizar quem tem dinheiro. Então, ele está acima, no cargo, do que quem tem dinheiro. Com relação ao gado, 2 comentários importantes relacionados ao boi. Primeiro, o nosso Enem, que foi fantástico e tem gado envolvido. Achei maravilhoso. E segundo, brasileiro é tudo que há. Tem que ser estudado, cara, porque o melhor do Brasil é o brasileiro. O boi lá de Wall Street é de bronze, pesa toneladas. O nosso era de isopor, mano. Detalhe, o que é pior ainda, o boi não está sendo tirado de lá por ser um símbolo negativo no momento, simplesmente porque não tinha autorização ambiental. Quer dizer, a coisa fica pior. Quanto mais a gente mexe, pior vai ficando, entendeu? E aí eu pergunto, como é que está a nossa vidinha, né? Ô, vida de gado! E vamos lá, vamos ver qual vai ser a próxima. Achei fenomenal, Pro, obrigada. Excelente explanação. Tá, legal, Jane. Ó, a primeira pergunta que você fez é muito perspicaz, né? Mas, assim, o problema está na maneira como eu contei a história e não como a história está escrita, né? Porque na história, o dono do hotel nem aparece, né? Então, o cara chega lá bem vestido, né? E, bom, como se fosse assim, porque ele se vestia bem, né? E como se fosse alguém importante, se hospeda no hotel. Daí vai devendo, vai devendo. E o dono do hotel nem aparece. O único que aparece é um empregado do hotel, né? Negando servir comida e como se fosse assim, ele traz mensagem do dono do hotel para o Klestakov e para o Osip, que é o criado do Klestakov, né? E então, assim, por isso o espectador nem vai pensar nisso que você falou, né? Assim, porque não aparece o dono do hotel, né? Então, agora, o governador e um dos fazendeiros que vão lá no hotel, eles vão lá no hotel não para oferecer dinheiro. Eles vão lá no hotel para sondar, né? Tipo, vamos ver lá
tem toda uma cerimônia, né? Eles ficam assim, vamos ver lá como que ele está, vamos ver como ele é, né? Então, como que a gente faz? A gente chega e fala assim, e aí, como é que tá? Você está sendo bem servido e tal, né? Então, eles chegam assim, tudo, né? Eles não chegam oferecendo dinheiro. Né? Não, Pro, eu sei disso. Eu tô dizendo assim, no contexto geral, numa cidade como era, um hotel que recebe um hóspede de fora, óbvio que não é o dono que vai falar da comida, ele tem funcionários para isso. Mas o dono, com certeza, pensa-se que teria relacionamento com esses grandões da grana, com o pessoal de altos cargos, porque nós não estamos falando de nobres que não trabalham, nós estamos falando de um inspetor-geral que vai para verificar o funcionamento das coisas, né? Sim. Óbvio que o governador não deu dinheiro para ele, ele pediu emprestado. Mas, cara, ele é um funcionário de alta patente, o inspetor. Então, a coisa vai ficando cada vez, no meu ver, vai ficando cada vez mais engraçada, porque foge da normativa total. Sim. O lance do hospital, por exemplo, lá dos doentes. Como é que um hospital tem que ter menos doente? Mas essa ideia. São coisas tão absurdos do absurdo, né? Sim, E a gente vai rindo tanto que você vai deixando de qualquer pessoa na primeira sentada para ler. É diferente você ler o que está escrito de você estar num teatro. Perfeito, isso é sabido. Sim, também. Né? Porque tem todo o envolvimento, há uma outra dimensão, você acaba pagando para ser enganado e se sente bem quanto mais enganado é, né? Sim. Mas, assim, lógica de raciocínio, né? É uma série de engodos, de enredos, de tramas que vão acontecendo e que cada um vai se deixando enredar pela fala do outro e vai criando a sua. Sim. Que todo mundo mente. O tempo todo. Sim. Eu acho que o mais inocente ali é o cara. Ele só foi esperto, só isso. Porque não precisou muito, né? Mas o cara é um malandrão, né? Sim, ele é cara jogador, ele deve, ele tá na lona, tá no sal, tudo bem. Mas ele não precisou fazer nada, ele simplesmente foi. Sim. As coisas ao entorno dele é que foram acontecendo. Quando ele pede dinheiro, eu acho que é até um fator engraçado, porque as pessoas são tão solícitas quando ele pede alguma coisa, que ele fala, caramba, eu tenho os poder, entendeu? Sim. E cada vez fica mais engraçado. Quando ele pede dinheiro, ele realmente está pedindo dinheiro porque ele está devendo no hotel. Está duro, Mas em Jane, não é dito na peça que ele paga o dono do hotel. Né? Isso daí então, mas olha só, aí é que eu digo, que ele pagou, porque se o cara vê aquela dívida toda e ele é reconhecido e a cidade depois passa a falar disso, obviamente, de uma forma ou de outra, porque tem os empregados, porque tem não sei o que e tal, ele não pode ter deixado de pagar o dono do hotel, porque senão não teria durado tanto. Entendeu? Mas deixa eu continuar. A gente vai criando, eu estou dizendo para você assim, quando você está vendo a cena, é outro padrão. Mas quando você está com o papel na mão, você vai criando possibilidades e conjecturas só da sua cabeça, entendeu? Para poder tentar explicar aquilo, porque lendo no papel não tem a menor lógica, nada daquilo. Entendeu? Não, então, é que da maneira como eu contei, ficou muito superficial. Não, eu li a peça, Pro. Eu li. Eu estou falando a partir da minha perspectiva, entendeu? Entendi. Eu li, eu não fui só... Então, na minha perspectiva, você estar no teatro é uma coisa. Você lê, você vai criando conjecturas. O ano passado, acho que foi em outubro, de outubro a novembro, ou de novembro, acho que foi de outubro a novembro.
teve essa peça encenada em Brasília, lá que em legal. Águas Claras. E eu fiquei sabendo por um grupo de amigos e avisei a meu filho. Meu filho é economista, né? E meu filho foi com a esposa. Aí ele chegou de lá falando, mãe, cara, aquilo é um absurdo. Eu falei, mas você se divertiu? Ele falou, tinha hora que estava o maior silêncio, eu começava a gargalhar dentro do teatro, eu comecei a passar vergonha, mãe, porque eu estava rindo ainda do que tinha acontecido na cena anterior. E meu filho é meio revoltado com essa coisa de teatro, porque ele acha muita loucura. A cabeça dele fala, minha mãe, a sua cabeça é muito doida para gostar disso, porque eu vejo as coisas e não... Mas ele riu tanto, nós ficamos quase 2 horas depois conversando, dos comentários que ele fez na visão dele, que não é chegado a teatro. Tá? Eu não sei nem por que ele foi, na verdade, porque eu vivo mandando as coisas de Brasília para ele dá golpe, fala, inventa e não vai. Mas essa ele foi e gostou, riu muito, falou, o cara que escreve essas coisas é muito maluco. Eu falei, mas não pode ser normal mesmo, como nenhum ser humano normal escreve. Né? Não interessa se é comédia, não interessa. O cara para escrever não é normal, mãe. Eu falei, tá certo, filho. Eles devem reapresentar, porque depois eles abriram um período que a gente pensava que ia voltar, lembra? Sim. Era para ficar uma temporada grande e acabou sendo encurtada. Então, não sei. Eles devem voltar agora. Vamos ver. E eu estou aguardando as nossas aqui, que também retornem rapidamente, que eu estou sentindo falta. Sim, Bom, se você leu, então eu não preciso explicar essas nuances, né? Mas realmente é uma peça muito engraçada, né? E muito absurda mesmo, né? Assim, as situações, né? Mas, enfim, mais alguma coisa que alguém queira falar? Eu tenho umas dúvidas sobre o seminário, se puder. Tá, sim, claro, Karine. Eu queria saber a questão do roteiro, se os slides serviriam como um roteiro para te enviar no dia. Sim? Não precisa ser no Word, então, né? Não por Eu fiz no Word porque para mim é mais fácil, né? Assim, não pensei em imagem, nada, né? E por questão de tempo também, né? Se eu tivesse mais tempo, eu faria slide e tal. Né? Aí a gente enviaria na manhã do dia da apresentação? Não precisa, não precisa. Não precisa enviar com antecedência, não. Eu acredito que qualquer participante pode apresentar, né? Na tela aqui. Pro, com relação ao seminário, eu tenho a peça Está no YouTube. Eu gostaria de saber se eu posso disponibilizar no grupo com antecedência para as pessoas poderem assistir. É recente, tá? É recente, legal. Não é antiga. E aí, quem puder assistir, a hora que for para o seminário, pelo menos já vai estar ciente. Sim, legal. Pode sim. A nossa tem um filme também, que é muito bom. Eu ia lembrar disso. Com aquele cara lá, né? Esqueci o nome. Marlon Brando. Isso, Marlon Brando. É muito bom esse filme, sim. Só que eu não sei se ele está disponível assim no YouTube ou em alguma outra plataforma. Eu baixei, né? E eu já vi algumas vezes. Eu tenho baixado também, não sei se está disponível, tem que dar uma olhada nisso até. Tá. E aí, outra dúvida que eu tinha é essa questão, tipo, dos spoilers, porque a nossa peça, assim, a gente meio que precisa falar sobre o desfecho e... Então, nas aulas... Oi? A gente poderia falar sobre o desfecho ou a ideia é... Não, então, porque na nossa área de estudos literários, né, não tem essa de spoiler, né? Porque a gente
ler e reler os mesmos textos, eu, pelo menos, né, como professor de literatura, eu leio e releio os mesmos textos muitas vezes, né? E o meu objetivo não é a fruição da história, né? Porque o spoiler estraga a fruição da história numa primeira lida, e só, né? Porque depois, todo o estudo que a gente faz já não tem a ver com essa primeira impressão, né? Por exemplo, Até porque, Pro, Aham. se a gente vai falar e a pessoa tiver acesso ao conteúdo com antecedência, ela vai até aproveitar melhor tudo que a gente disser a respeito. Sim, sim. Agora, por exemplo, se a gente pensar nos clássicos, né? A gente pensa no Dom Quixote, né? Bom, todo mundo já ouviu falar sobre o Dom Quixote antes de ler, né? Ou então Romeu e Julieta, né? Todo mundo sabe que eles vão morrer no final, né? Então, e vai deixar de ler ou vai deixar de ver alguma apresentação, né? Não faz sentido, né? Então, o nosso objetivo, a nossa relação com os textos é muito diferente da relação que os leigos têm, né? Mas, de qualquer maneira, como cada vez mais a gente usando essas plataformas, não sei o quê, isso vai ficar disponível no YouTube, né? Por isso que eu comento esse tipo de coisa relacionada com spoiler, né? Assim, por exemplo, eu fiquei pensando, bom, eu vou dar spoiler. Eu posso colocar, na hora que eu for editar o vídeo, colocar, bom, vai ter um spoiler, em tal minuto a tal minuto eu vou contar o final da peça. Mas, né, não é bem isso que faz a graça da peça, né? Certo? Então, no caso de Um Bonde Chamado Desejo, por exemplo, eu orientei um TCC em que a aluna, aliás, foi um trabalho muito bom, ela comparou a questão do texto original com a versão cinematográfica, né? E a gente percebeu algumas diferenças cruciais, só que a questão não é simplesmente, é diferente, e por isso é ruim. Ou não, é diferente, mas a gente não pode dizer se é bom ou ruim, porque a linguagem é diferente. Não, a questão é assim, é diferente em quê e por que será que é diferente? E qual a implicação de sentido nessa diferença, né? Então, a questão é, a gente conseguiu investigar essas diferenças e levantar algumas possibilidades de interpretação para explicar por que essas diferenças existem, né? Certo, Tarine? Certo. Era só isso, por enquanto. Aham. Eu não sei se você já fez uma leitura e viu o filme logo em seguida para pensar nas diferenças, ou não, né? Já fez isso? Eu fiz, acho que no ano retrasado, ano passado, mas eu quero retomar. Legal. Mas a questão das diferenças tem muito a ver também com a época, né? Porque a peça foi muito transgressora e no cinema isso não se traduz totalmente. Então, a gente vai falar sobre isso, sim, na apresentação. Sim, é isso mesmo. Tá, legal, Tarine. Bom, mais alguma pergunta, mais alguma observação que alguém queira fazer? Não? Bom, então eu vou parar a gravação por aqui e a gente vai conversando, né? Qualquer coisa vocês mandam pergunta lá no WhatsApp, tá bom? Então eu agradeço a participação de todos e até a próxima. Até mais. Tchau, gente. Até, Pro. Tchau, gente.